E aí, turma? Alguma vez vocês já se perguntaram como é uma cidade pequena aqui na Espanha? Então fica nesse vídeo hoje até o final, que eu vou explicar pra vocês e contar um pouco dessa história dessa pequena cidade que fica aqui no noroeste da Espanha, que se chama Benavente. Vamos aí! Como vocês podem ver, Benavente tem essas grandes elevações em seu terreno. E por incrível que pareça, isso teve um papel fundamental na Guerra de Benavente, que aconteceu no final de 1808, onde nada mais, nada menos, quem estava lá? Napoleão Bonaparte. Sim, ele era o principal dessa guerra. E a cavalaria britânica acabou derrotando um dos seus generais da elite, o que acabou enfraquecendo totalmente o seu exército. E devido a esse terreno acidentado aqui da cidade de Benavente, Napoleão Bonaparte e suas tropas francesas foram obrigados a procurar uma planície plana para invadir Benavente. E por consequência, foram pegos de surpresa pelo exército britânico, causando assim a captura do seu líder general. Cara, é sério, eu não tô brincando. Essa cidade só tem lomba pra subir. Olha isso aqui, mais lomba. Mais lomba aqui pela frente. Aqui eu vou encarar outra aqui na esquerda. Daí agora eu fico imaginando, e se eu tivesse nessa guerra, com essa minha qualidade física que eu tô aqui agora, rapaz, eu ia perder essa guerra, não ia aguentar não. Agora a gente vai subir até o ponto turístico aqui de Benavente. O que eu diria ponto turístico, né, entre aspas, porque aqui nessa cidade é muito pequena e acaba não tendo tantos pontos turísticos. Mas é um local que eu, a princípio, eu gosto de ir. É um local bonito, que as pessoas vão lá, que os turistas vão lá para conhecerem. Vocês vão conhecer comigo aí. Vamos lá. E se vocês se perguntam como é uma cidade pequena aqui na Espanha, agora eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o verdadeiro significado disso. Ó. Você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para o outro. Você acaba não vendo ninguém. A cidade completamente vazia. As calles completamente vazias. E esse é o verdadeiro significado de uma cidade pequena. Benavente aqui, ela tem 17 mil habitantes apenas. Isso comparado a grandes cidades, por exemplo, Barcelona, Madrid e Valência, até mesmo a própria León ou Valladolid, é uma cidade completamente minúscula. Se você vai botar em comparação no mapa, se você vai comparar com essas cidades, ela acaba sendo apenas uma formiguinha ali no mapa, quase indetectável, porque justamente pelo seu tamanho, pelo seu território de apenas 47 quilômetros. É isso, é uma cidade muito pequena. E aí você olha aqui, ó, agora é 5 horas da tarde. Tem uma criança lá no fundo, lá, eu acredito que é o pai andando com ela ali. E gente, é isso aí. É uma cidade completamente vazia. Mas eu quero agora que você escreva aí nos comentários. Você conseguiria morar numa cidade que não tem barulho, que tem quase nada de festas, que tem poucos lugares para você sair? Escreva aí nos comentários, que eu quero ver a opinião de vocês. Devido a essa cidade estar aqui no noroeste da Espanha, estar em uma via comercial muito importante tanto para a Espanha quanto para Portugal, para Andorra e para a França, essa cidade ela foi repleta de conflitos. Cara, então essa cidade aqui ela tem um papel muito mais importante na Espanha do que vocês acham que ela teria por ser uma cidade pequena. Preste atenção agora no que eu vou apresentar para vocês. E essa aqui era Benavente em 1576. Vocês percebem o quanto a planície dela era muito alta? E vocês percebem o porquê as tropas francesas tiveram tanta dificuldade para invadir essa cidade? Olha o tamanho desse castelo aqui, gente. Olha esses muros na volta, totalmente fortificados. Olha essa planície. Olha, a partir desses muros aqui, que aqui era a entrada de Benavente, cara, aqui se literalmente, naquela época, imagina a dificuldade naquela época que as pessoas tinham para ter que subirem tudo isso todos os dias. E pior ainda, pensar nas tropas francesas tentando invadir essa cidade, que é literalmente um escudo gigante, impenetrável. E essa região que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu acabei mostrando ela no vídeo passado, no vídeo anterior aqui do canal. Então se você ainda não entrou no vídeo anterior, não sabe do que eu tô falando, entra lá, assiste primeiro, depois vem terminar esse vídeo aqui. Porque agora eu vou mostrar pra vocês essa incrível beleza aqui de Benavente. Olha isso, gente. Simplesmente tudo verde. Aí você vê as piscinas lá embaixo. E por que tem tanta criança lá embaixo, tanta gente jovem que vocês estão vendo daqui? Então, Benavente
na metade do ano, acaba sendo um ponto turístico para os jovens. E por que disso? Porque a cidade tem muitas festas? Não, simplesmente porque os pais e os avós desses jovens residem aqui nessa cidade. Então eles acabam vindo na época de verão para aqui para aproveitar essas piscinas aí, que tem várias dessas espalhadas pela cidade, para aproveitar toda essa natureza que Benavente oferece aqui na cidade da Espanha. E agora que eu estava falando para vocês sobre o relevo dessa cidade, olha que absurdo isso aqui, gente. Olha a dificuldade que as tropas tinham para invadir essa cidade. Por isso que eu digo para vocês, isso aqui era um escudo gigante, impenetrável. E ali, logo em seguida, vocês estão vendo? Aquilo ali é a Torre do Caracol. Eu vou explicar para vocês agora um pouquinho mais sobre essa torre e a importância dela para a história dessa cidade aqui. Estamos aqui nesse famoso ponto de Benavente que se chama Paradouro. Vocês sabem aquela imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco da cidade de Benavente? Aquele enorme castelo que eu falei para vocês? Então, olhem o que sobrou. Basicamente isso. Aquela ali foi a Torre do Caracol. Foi um dos maiores castelos que havia na Espanha e um dos mais famosos também na época, que foi brutalmente queimado e destruído pelas tropas francesas. Eu não sei como eles conseguiram isso com toda essa elevação desse terreno aqui, mas sim, ele foi brutalmente queimado e destruído. E foi literalmente isso aqui que sobrou desse enorme castelo que vocês viram naquela foto lá. E essa aqui é a famosa Torre do Caracol. E hoje isso aqui acaba sendo um hotel, por isso que tem o nome de Paradouro também. Acaba sendo um hotel para os turistas virem. Eu vou ver se eu consigo entrar ali dentro para mostrar para vocês um pouco das artes que tem ali. Eu não sei se é possível filmar, mas a gente vai descobrir agora. Eu não sei se vamos barrar com a câmera ali, mas acredito que é possível sim. Vamos ali. Aqui conseguimos entrar. A princípio não tem ninguém que vá se incomodar com a câmera aqui filmando. Olha lá. Aquela parte lá toda é o hotel aqui do Paradouro. Tem um rapaz ali. Aqui a gente tem uns livros que falam um pouco sobre a história de Benavente. Até aqui tem um pouco mais da cidade. Aquela ali é a famosa Torre do Caracol. E aqui está todo o resto da cidade, que vocês viram também naquela foto que eu mostrei pra vocês. Tem até um rabão de manos aqui, não sei o que é isso. Se é alguma coisa que eles usavam antigamente. Eu não sei. E aqui a gente tem o famoso Juan Francisco. Ele foi um enorme ícone da nobreza espanhola. Ele foi um grande líder general aqui da Espanha também, da própria Benavente. Teve um papel muito importante aqui no exército espanhol. E aqui a gente tem uma área com alguns bancos, umas mesas de vidros. E cada ponto que a gente vê aqui desse castelo, a gente percebe um pouco mais de história. Você percebe essa estrutura aqui, toda feita de tijolos, uma arquitetura muito boa. A gente percebe quanto que a arquitetura da época era boa para esse local. E agora vocês vão descer comigo aqui. Eu vou tomar um café com leite. Vocês vão descer comigo até o restaurante que tem embaixo, aqui embaixo desse Paradouro. Vamos lá. Aí. Olha isso aqui, gente. Aqui. O que era isso aqui? O que vocês acham que era isso aqui? Escrevam aí nos comentários. Descer aqui. Aqui, gente. Chegamos. Hola. ¿Qué tal? Dame un café con leche, por favor. Sí, denme un segundín. Vale, tranquilo. ¿Para qué? ¿Para terraza? Para terraza. Voy aí, vale? Gracias. Olha isso aqui, gente. Cara, simplesmente incrível. A cada lado que a gente olha aqui nesse castelo, a gente vê história. A gente vê um pedaço da história de Benavente e um pedaço também da história da Espanha, cara.
Isso aqui. Olhem a inclinação desse terreno nesse lado aqui. Como essa área toda foi destruída pelas tropas francesas, eu não sei explicar. Porque na minha cabeça não faz sentido, cara. Olha a inclinação disso. Bom, pode ser que pra época eles tinham estratégias diferentes, eles dominavam estratégias diferentes e acabaram tendo por consequência detonado, destruído esse castelo aqui. O que é uma coisa bem interessante da gente comentar, porque a gente entende que a história da Espanha, ela vai muito além da economia, e sim de relação a muitas guerras que tiveram ao longo dos anos. E aqui Benavente é uma das cidades mais ícones aqui da Espanha, se a gente vai falar na questão de guerras e na questão cultural. Apesar de ser uma cidade pequena, ela tem muito a apresentar pra gente. E cara, simplesmente estar aqui nessa cidade é como dizer que você está no sangue da circulação da Espanha. Porque simplesmente o que essa cidade aborda de monumentos, o que essa cidade aborda de história é impressionante. Por isso que eu digo pra vocês, cara, uma cidade tão pequena, como será que ela pode demonstrar um valor tão grande pra um país tão grande como a Espanha? Eu deixo aí pra vocês pensarem nessa pergunta aí, escreverem nos comentários o que vocês acharam dessa cidade, se tem outra cidade que vocês querem que eu vá conhecer aí, outra cidade que vocês querem que eu comente um pouco sobre a história. Escrevam aí nos comentários, curta esse vídeo aqui, bota aí nos favoritos também, que você com certeza vai estar me ajudando demais, vai estar me ajudando muito a impulsionar esse canal aqui. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado quem ficou até o final, tamo junto!